Você que está aí na sua casa, nos acompanhando nessa programação, pode ter certeza que Deus vai chegar até você e vai fazer maravilhas. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. A gente precisa só de um clique teu, um clique. Vai trazer grande relevância ao nosso canal no YouTube. Um clique apenas vai ajudar a levar aos corações, e não somente aqui, pessoas do Brasil têm ouvido a nossa programação. Pessoas de outros países também têm acessado e têm compartilhado com outras a mensagem que tem recebido aqui. Você que não ouviu a última mensagem, irmão, ouça lá. O segredo por trás da genealogia. Foi uma mensagem especial que trouxe revelação de Deus para a salvação da vida de todo aquele que nele crê. Então você pode chegar lá pelo YouTube, Ministério Deus Vivo, SBO, inscreva-se no canal, deixa lá ative o sininho para você receber diariamente as notificações e marque um amigo pela sua página no Facebook para que ele possa ouvir a palavra de Deus. Amém? Você encontrou Lucas capítulo 4, verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Amém? Palavras do Senhor Jesus, em um dos momentos em que ele estava para ser expulso da sua própria pátria, em Nazaré, em um momento de revelação, no momento onde ele mostra para a nação o propósito pelo qual ele veio. E em dado momento, aquele povo não aceitou, não recebeu, não guardou com bom grado no coração as palavras dele. E aí ele disse no verso anterior que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. E aí ele vai abrir a sua boca e trazer à memória algo que nós, com a graça do Espírito Santo, vamos falar essa noite. Ele vai se lembrar de uma ocasião e de 2 pessoas. A ocasião era uma ocasião de crise, mas uma crise assustadora. Nós estamos com 101, 102 dias de pandemia, é isso? Aproximadamente, já passaram 100 dias, 3 meses e alguma coisa. E para nós, irmão, para algumas pessoas já está assim, enlouquecedor. Pessoas já não estão aguentando mais. Aqui nós estamos falando de uma crise que se instaurou por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então você já consegue, por aí, mensurar da gravidade do que é que Jesus disse. Ele falou de uma crise que chegou em Israel. E aí ele vai se lembrar que em meio à crise, Deus sempre levanta a sua voz profética para dar direção. Eu quero dizer, irmão, que a crise pode estar aí, só que a voz de Deus também está aqui. E ela vai também mostrar o tipo de pessoa que Deus usou para que o nome dele fosse glorificado. Uma pobre viúva. Uma viúva, figura de uma extrema necessidade. Uma pessoa que já não tinha mais ninguém que pudesse lutar por ela, a não ser Deus. E para que a gente possa entender o que o Senhor tem para nós hoje, irmão, eu queria que você fosse comigo para a leitura de 1 Reis, capítulo 17. Vai lá, abra aí comigo, para você entender do que é que se trata, por que é que Jesus disse, e o que é que Deus tem para você nesses dias,
E eu quero falar que nós vamos mudar hoje uma mentalidade pobre. Nós vamos mudar hoje uma mentalidade de morte. E nós vamos viver um tempo favorável do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo de número 17. Na altura do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água para que eu beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faz disso, primeiro, para mim, um bolo pequeno, e traz-me-o para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela, e ele, e a sua casa, por muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém? Jesus lembrou as pessoas que estavam à sua volta esse acontecimento. Imagine você, a nação de Israel, subjugada, vivenciando um momento de crise. E todo momento de crise, de fome, traz consigo a sequidão. E era nessa condição que a palavra do Senhor veio para Elias, dizendo: você está nessa região, eu vou te mudar geograficamente para um outro lugar, porque eu já ordenei ali uma viúva que te sustente. Essa era uma fala de Deus primeiro com Elias. Elias estava já, irmão, engajado na crise. Elias também tinha sido surpreendido pela crise. Ele estava em um determinado lugar sendo sustentado pelo ribeiro, sustentado pelos corvos. Isso numa outra ocasião a gente vai falar. Mas agora o Senhor vem a ele e aparentemente trazendo até uma solução. Elias, você vai sair do lugar que você está, você vai caminhar alguns quilômetros, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Quando a gente ouve essa palavra, irmão, sustento, já ordenei alguém que vai te sustentar, não dá uma sensação de alívio? Sim ou não? Mas eu quero falar para você que mesmo diante de uma sensação de alívio, você deve ter cuidado com uma coisa que sempre foi nos ensinado, que a primeira impressão é... Você se lembra disso? Que sempre nos ensinaram que a primeira impressão é o quê? É a que fica. Nem sempre. Na verdade, eu quero ensinar você uma coisa, irmão. Não se assuste com a primeira impressão. Amém? Não se assuste. Aquele homem, ele começa a caminhar. Ele começa de encontro com a ordem que Deus deu. E na verdade, quando ele chega na região que Deus assim o revelou a ele, Sarepta de Sidom, ele encontra de fato ali uma mulher. Ela era viúva, mas o que é que ela estava fazendo? Ela estava apanhando cavacos de lenha para fazer a sua última refeição.
Ela não tinha mais 10 refeições, ela já não tinha feito a última, ela ia fazer justamente a última refeição dela. Então você começa a imaginar a visão que aquele homem teve, o impacto que trouxe. De repente na cabeça ele falou: mas ué, o Senhor falou que ia me sustentar, mas olha a situação dessa mulher. Ela tem bem menos para me oferecer, não tem nem para ela. Você está entendendo, queridos, que às vezes a gente está numa situação que a gente não entende. E ele vê, começa a conversar com a mulher, pede para ela água. Quando ela está indo buscar, ele fala: não faz somente isso, senhora, se a senhora puder trazer também um bocado de pão. Quando ele pede isso, irmão, aquela mulher literalmente, diante dos olhos dele, ela desaba. Ela desabafa, ela coloca tudo para fora. Ela mostra, irmão, o que é que estava acontecendo com ela. Ela tinha perdido totalmente a esperança. Ela chega a dizer: meu Senhor, tão certo como vive o teu Deus. Ela nem colocou Deus, nosso Deus, ela colocou, acho que nem Deus, nem meu é. Tão certo como vive o teu Deus. O senhor está vendo aqui, ó. Eu apanhei esses gravetos, eu vou fazer a refeição para que eu e meu filho comamos e o quê? Gente, até onde eu sei, a gente come para sobreviver. Sim ou não? A gente come para ficar forte, para continuar a vida. Aquela mulher não, ela falou assim: ó, nós vamos fazer a última refeição, nós vamos comer e nós vamos morrer. Ela não tinha mais esperança. Talvez eu estou falando com o coração aqui essa noite, que você se encontra assim, sem perspectiva de amanhã, sem sonho, sem meta, sem ideal, porque você olha a sua volta, é crise. Você olha a sua volta, o buraco está cada vez maior. Você olha e você não vê uma luz no fim do túnel. Queridos, deixa eu ensinar algo para você com essa palavra. Sabe quem é que tem conseguido vencer os dias de sequidão e de fome? Aqueles que aprenderem a priorizar a Deus. Priorizar a Deus. Deus tem que ser na minha vida e na tua vida prioridade. Se não foi até hoje, comece a ser. Quando eles estão nessa conversa, parece até que o profeta ele é insensível, mas ele precisava trazer uma palavra que iria destravar o futuro daquela mulher. Ele disse: minha senhora, a senhora falou que ia fazer a última refeição com teu filho, faze-me conforme a palavra que a senhora disse, faz lá essa refeição, mas, dessa refeição que a senhora está fazendo, a senhora vai preparar um bolo pequeno, e vai me dar primeiro. Você vai. A questão, irmão, não era dar o bolo. A questão é que tinha que ser o primeiro. Prioridade. Você vai me dar primeiro. Depois a senhora vai comer com a sua família. Se assim a senhora fizer, só depois disso veio a profecia. Da panela a farinha não vai faltar, e nem o azeite da botija, até o dia que Deus der chuva sobre a terra. Jesus, as pessoas têm na ponta da língua, mas não têm na prática. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus, e a sua, e as demais coisas, o que vai acontecer? Serão acrescentadas. Em primeiro, irmão, em primeiro, a gente tem que parar. A gente tem que parar daquela preocupação de querer buscar Deus à meia-noite, de buscar Deus à meia-noite, e começar a aprender a buscar Deus nas primeiras horas do dia. Eu vejo tanta pessoa assim. Não, meia-noite, nós vamos fazer uma vigiliona hoje, hein? Nós vamos para a vigília. Às vezes vai se lembrar de Deus na vigília. Sabe que hora que Deus quer ser lembrado, irmão? A hora que você abrir os teus olhos. É de manhã bem cedo.
o primeiro pensamento do seu dia. Eu estava dizendo com o Luiz agora há pouco, né? Às vezes a gente faz tanta coisa. Irmãos, às vezes a pessoa acorda atropelando o dia, e ela vai, e sai perdendo hora, e faz uma coisa, e faz outra, e vai. Aí chega a noite, já vem correndo para o culto, chega atrasado. E a gente aqui oferecer um perfeito louvor para Deus. Como? A gente está oferecendo para Deus a sobra, da migalha, da migalha. Quando a gente aprender, nas primeiras horas do dia, acordou, Senhor, o Senhor é minha prioridade. O Senhor é minha prioridade. Irmãos, vamos aprender a priorizar o Senhor, as coisas de Deus. O que esse homem foi fazer ali, naquela estação de seca? Queridos, quando você aprende a priorizar a Deus na estação de seca, você vai ter uma vida diferente, onde pessoas dificilmente vão conseguir sobreviver. Dificilmente vão conseguir sobreviver. A necessidade é que desafiou essa mulher. A necessidade é que vai te desafiar. A necessidade faz você olhar além do natural. Aquela mulher, irmão, ela se colocou assim: o que eu tenho a perder? Eu estou na minha última refeição. Ou eu creio, me lanço e obedeço, ou vai acontecer, não tem mais perspectiva. Sabe o que ela fez? Ela fez conforme a palavra do homem de Deus. E o que é que aconteceu? Diga para mim, o que é que aconteceu? Fala, milagre. Jesus disse isso. Olha que privilégio que aquela viúva teve. Quantas viúvas havia em Israel na época do profeta Elias? Muitas, mas somente uma. O Senhor enviou para aquele lugar somente para uma viúva. E aquela viúva, irmão, foi abençoada. Aquele ciclo de morte, aquele ciclo de dificuldade foi vencida, porque a nossa leitura nos mostra que a hora que ela obedeceu, a farinha da panela não acabou e nem o azeite da botija. O Senhor fez um milagre. Quem aprende a priorizar a Deus, vive dias de milagre. Amém? Vamos viver dias de milagre? Priorize o Senhor. A partir de hoje, que Deus possa ser a sua prioridade, queridos. Que maravilha. Agora, quantas pessoas você acha que estão passando por dificuldade? Quantas pessoas você acha que estão passando por dificuldade? Muitas, né? Você e eu, nós somos um privilegiado essa noite. O Senhor enviou essa palavra aqui, irmão, para destravar os nossos caminhos. Diga amém. Para destravar os nossos caminhos, para que a gente possa viver épocas de provisão, de fartura. Deus quebrou aquela estação de morte, Deus quebrou aquela estação de angústia, Deus quebrou aquela estação de desesperança e trouxe esperança para o coração daquela mulher. Você veio aqui essa noite para ouvir da parte de Deus: se você, filho meu, priorizar a minha palavra, vai ter milagre na tua vida. Da porta para fora a morte, mas da porta para dentro, aonde Deus é priorizado, jamais. Você pode profetizar: a minha farinha e o meu azeite jamais vai se acabar, porque eu recebo uma mentalidade suficiente, mais que suficiente, em nome de Jesus. Nós temos que acabar com uma mentalidade de morte, uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de amanhã o que será? Não, amanhã será um dia glorioso, espetacular, em nome de Jesus. Vamos quebrar esse ciclo, irmão. Prioridades nos fazem comer o melhor, mesmo em tempo de seca. Mesmo em tempo de pandemia, você vai ter o melhor na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você vai se lembrar isso, ó, da porta para fora. Da porta para fora, nós não estamos nessa quarentena? Da porta para fora pode haver crise, pode haver vírus, pode haver morte, mas na minha casa, da porta para dentro, porque eu estou priorizando a Deus, vai haver fartura, vai haver milagre, vai haver cura, vai haver de Deus, até a situação se normalizar.
Eu me sinto um privilegiado essa noite de estar aqui com vocês. Amém? Em nome de Jesus. Quem prioriza ao Senhor não padece necessidade. Quem prioriza o reino de Deus, e eu termino novamente com a fala de Jesus, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. E eu vou dizer uma coisa que vai doer para muita gente, mas não tem problema. Ou Deus é primeiro lugar na tua vida, ou Ele não tem lugar nenhum na sua história. Ou Ele é a primazia, ou Ele não ocupa lugar nenhum na tua história. Amém? Deus na nossa vida em primeiro lugar.